Chaves. É com muita alegria e nós damos continuidade nesse projeto. Agradeço pela professora Silvana Lobo ter me confiado a condição de ser coordenador acadêmico da Escola Superior de Advocacia durante esse mês. E uma honra e uma responsabilidade muito grande, porque a Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais é a escola da advocacia mais importante, a mais renomada, a mais atuante de todas as OABs do Brasil. Então nós temos um compromisso de capacitar os advogados, capacitar os estudantes de direito com novos cursos, com cursos de pós-graduação. A Escola Superior de Advocacia, para aqueles que já estão quase se graduando, vai celebrar, está celebrando convênio com a Universidade FUMEC, uma renomada universidade de Minas Gerais, para conceder cursos de pós-graduação, além de ter o selo da Universidade FUMEC, de terem o quê? Um custo que o jovem advogado, ingressante no mercado de trabalho, tem condições de pagar. Hoje, a minha alegria é muito grande de estar presente com meu amigo, o professor Adriano Augusto, e também de ver vários amigos aqui da Faculdade Promove, da Faculdade FUMEC também, da Kennedy. Uma alegria muito grande estar entre amigos. E o professor Adriano, ele é advogado, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Milton Campos, professor na Faculdade de Direito Promove. E aqui na Escola Superior de Advocacia, pessoal, aqui é uma escola, aqui é aula. E aula, quem dá é o professor. Aqui não tem ninguém sentado à mesa. Aqui não tem nada de autoridade. A autoridade aqui é o palestrante. Então eu vou sentar o meu lugar lá para ouvir a aula. Muito obrigado. Agradeço a Escola Superior de Advocacia pelo gentil convite. É um prazer estar aqui, não só para ser ministro da classe, ser ministro do OAB, mas também auxiliar a formação dos nossos alunos, dos nossos advogados. Então, estão todos muito aqui. Uma vez após formados, se o profissional não procurar uma formação acadêmica específica, inclusive pós-graduação estrita ou docente, ele dependerá da capacidade de autoaprendizagem. O que é uma habilidade crítica? É uma habilidade de OBB? Não. Na mão. Isso. Pronto? A capacidade de autoaprendizagem é uma habilidade crítica em qualquer profissão. Inclusive, sem dúvida, na questão jurídica. A despeito disso, a despeito do nosso contato diário constante, nem sempre nos é capaz de manter a atualidade jurisprudencial, legislativa e teórica sobre o mundo que nos passa, mesmo nas nossas próprias áreas que nós vamos atuar. Então, o objetivo dessa palestra de hoje, a presença que mencionei, inclusive próximo. Pronto, ser bem prático nessa atuação. Então, sem levaremos teóricos, sem falar como deveria ser, eu selecionei o que é de mais recente, o que é de mais contemporâneo em atualizações legislativas e tendências jurisprudenciais. Nós temos julgado aqui de 20 dias atrás do STJ questões importantes. E temos alterações legislativas, eu fiz um ponto de recorte, por questão de tempo e seleção técnica, de 2009 para cá. Então são itens que a maior parte deles ainda nem há livros publicados, mas algum ou outro artigo específico em revistas especializadas. Mesmo os profissionais da área têm dificuldade em localizar essas informações em virtude do fato de ainda não serem amplamente divulgadas, serem jurisprudência está sendo formada, etc. Então é esse a minha proposta de hoje. É fazer um breve curso, um mini curso de atualização do direito empresarial para todos os presentes. O nosso sumário eu dividi para fins pedagógicos, para fins de exposição de 4 tópicos, mas eles não estão separados de forma castiça, tem uma precisão aqui, mas para fins técnicos, tem facilidade. Então nós vamos ter alguma abordagem sobre teoria geral do direito empresarial, alguns itens sobre direito societário,
falência de operações foi ocupar a maior parte do nosso programa. Eu coloquei aqui, são 8 itens diferentes que nós temos de falência de operações e 3 itens vinculados a títulos de crédito e contratos mercantis. Isso é uma panorâmica que nenhum dos livros acadêmicos, nenhum dos manuais tem essa tão atualizada. Então, eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Então, primeiro, quando nós falamos de atualidades, nós falamos do que é de mais recente. O critério de seleção básico foi recente, foi a inovação. E o segundo critério foi a relevância e pertinência. Nós temos inúmeras instruções normativas, inúmeras resoluções, portarias, decretos, etc., mas elas têm baixa pertinência ou baixa relevância no dia a dia profissional. Então, eu peguei o critério principalmente em alteração legislativa e jurisprudência de tribunais superiores. Eu procurei evitar dissídios jurisprudenciais. Minas decide de uma maneira, São Paulo decide de outra maneira. Eu adotei um outro recurso, foi adotar principalmente o STJ. Tem 2 casos específicos que eu adoto a jurisprudência de São Paulo, que em direito empresarial tende a ser a predominante ao final. Então, quase sempre quando nós temos um dissídio jurisprudencial, quando 2 tribunais de 2 estados julgam de forma diferente a mesma matéria, tradicionalmente tende a prevalecer os tribunais do Sul e Sudeste, principalmente de São Paulo. Eventualmente Rio Grande do Sul, mas é difícil escapar dessa dinâmica. Daí, quando eu tenho 2 casos, jurisprudência, na ausência de um julgado específico do STJ, peguei julgados do TJSP. Então, nós tratamos 4 pontos aqui. EIRELI, sucessão de concessionários de serviço público, é uma questão presente em expansão. Desconsideração da personalidade jurídica na falência. Eu entendo que esse tema está mais próximo à teoria geral do direito empresarial do que verdadeiramente à falência. E um princípio também mais de processo civil, mas que é relevante, que é a melhora do faturamento da empresa. Primeiro, EIRELI. O que é a EIRELI? A EIRELI é um artigo do Código Civil e um nome muito difícil de ser pronunciado, um acróstico, né? EIRELI é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Podemos falar que, do ponto de vista de visibilidade, é a inovação legislativa mais importante que nós tivemos nos últimos anos em direito empresarial. A EIRELI foi trazida pela Lei 12.441 de 2011 e ela foi introduzir o artigo 980-A do Código Civil e 4 parágrafos. O áudio está bom? Tá bom. E 5 parágrafos, perdão. Ela tem 4 características muito interessantes, que até então só era admissível na sociedade anônima, que é único sócio. A ideia da lei é reduzir as simulações ou fraudes potenciais da existência de vários sócios na mesma pessoa jurídica, de vários sócios em sociedade, em empresas, principalmente individuais. A existência da personalidade jurídica, então ela não é só objeto de obrigações, ela também é sujeito de obrigações. A EIRELI, ela pode assinar contratos, contratar funcionários, vender, comprar, ser acionada na justiça, né? Tem personalidade jurídica, judiciária e ampla legitimidade vinculada à personalidade. A lei é uma tentativa de controle, uma tentativa de restringir a figura da EIRELI para um mecanismo de proteção para evitar o uso fraudulento, adotou o critério de capital social mínimo de 100 salários mínimos, o qual vou comentar daqui a pouco. E a ideia básica da EIRELI é permitir que a pessoa física, a pessoa natural, que ela tenha uma espécie de patrimônio de afetação, igual o termo técnico considera isso, que ele tenha um patrimônio separado que responderá exclusivamente pelas dívidas, né, da atividade empresária. O capital social mínimo de 100 salários mínimos é um retrocesso, não só porque exclui grande parte dos empresários potenciais. Quando eu tenho empreendimento, eu tenho um nível de capital mais intenso, a tendência é que eu tenho maior número de funcionários e os elementos de empresa tendem a estar presentes de uma intensidade maior, e a partir dessa maior intensidade da presença dos elementos de empresa, a tendência é que eu adote um outro formato societário, porque eu preciso de um grau maior de conservo, vou precisar de mais um trabalho humano em equipe que o direito societário fornece. Então ninguém sozinho vai conseguir administrar um grande empreendimento, e a tendência é que isso também não aconteça. O capital social de 100 salários mínimos surgiu na Idade Média, quando inventaram a ideia do direito comercial e o próprio, da sociedade. O capital social é a proteção dos credores. Mas não há nenhum mecanismo efetivo de conferência disso. O empresário ele não é obrigado a manter 100 salários mínimos líquidos em conta corrente para sofrer uma penhora em caso de execução. Ele não é obrigado a manter imóveis de valor mínimo de 100 salários mínimos. Aqueles 100 salários mínimos devem ser integralizados para o capital social, ok, o papel aceita tudo, mas eles não precisam ser transformados na prática.
Então nós temos, né, uma limitação. É claro que há crimes específicas em caso de falência, mas a ideia básica é não esperar a tutela penal. É que nós temos mecanismos que o próprio sistema se ordena. O direito empresarial, ele é fantástico nisso, né? A ideia básica é do induzimento, né, que as próprias agentes econômicas se estruturam de certa maneira. A EIRELI é um instituto que está sendo implementado. Não há nenhum julgado no STJ que determine os limites da EIRELI. E o Tribunal de Justiça de São Paulo de Minas tem casos em que a questão aparece apenas de forma incidental. Ainda não temos verdadeiros litígios vinculados à EIRELI. Quais são os problemas presentes que nós temos? Se a EIRELI pode ser útil, né, talvez ela seja útil para evitar aquelas sociedades limitadas de fachada, né, que eu tenho 2 sócios, um com 99% e outro que vai lá e empresta o nome, né, a figura do laranja. Ok, é importante que o nosso ordenamento tenha um mecanismo que não induza, né, naturalmente, a uma prática de uma fraude, ou de uma simulação. Isso é bom. Mas, para fins econômicos e comerciais, eu tenho muitas suspeitas. Se será útil para o fomento da atividade empresária, eu não vejo que a EIRELI será mais útil que a sociedade limitada, pelo simples motivo que hoje, no Brasil, os nossos principais credores são fiscais, tributários, trabalhistas e previdenciários. E esses credores, a eles não se aplica a limitação da responsabilidade trazida pela EIRELI. Eles têm normas próprias de responsabilidade. Então, para os principais credores que nós temos hoje, não sei se é uma solução para um problema que nós temos no Brasil. Há alguns índices que a EIRELI tem sido utilizado em alguns casos específicos, mas a absorção, a adoção desse modelo, nem societário, né, desse modelo empresarial, ainda falta decolar, ainda falta botar esse potencial. Agora, a experiência da EIRELI, a análoga que nós já tínhamos no Brasil, que nós já tínhamos uma forma de sociedade unipessoal, não horroroso, né? É a sociedade consigo próprio, com um sócio apenas, que era subsidiária integral das sociedades anônimas. O modelo da subsidiária integral foi extremamente bem sucedido. É muito adotado. Nós temos, para citar um exemplo, a BR Distribuidora é a subsidiária integral da Petrobras, uma empresa enorme. Mas por que ele foi bem sucedido na SA? E não quero parecer negativo, né? Mas eu não acredito tanto que o modelo de sociedade universal será tão bem sucedido no caso da EIRELI. A intensidade do uso de capital. Na sociedade anônima já tem os elementos de empresa bem desenvolvidos. Então, utiliza apenas uma especialização patrimonial para tornar mais administrável, e uma nova entidade contábil e financeira para conseguir trabalhar com ela. E recentemente não, dezembro de 2011, nós tivemos uma resolução do DNRC. O DNRC é o Departamento Nacional do Registro do Comércio. É o órgão federal que cabe o papel de coordenação das juntas comerciais. Então, o processo de registro de empresas e os arquivos públicos que ficam arquivados na junta comercial de todos os estados seguem padrões determinados pelo DNRC para fins de padronização. Pois bem, o DNRC editou a resolução normativa, a Instrução Normativa 117, que inclusive foi republicada. Ele publicou uma vez falando que podia pessoa jurídica montar em EIRELI. E depois foi republicado 17 dias depois, por erro, falando que não pode. Pessoa jurídica não pode montar. Eu fico na dúvida se alguém registrou uma pessoa jurídica, né, uma pessoa jurídica no intervalo de 17 dias da redação original dessa Instrução Normativa 117. A EIRELI, né, a grande polêmica que nós temos, né, a grande discussão que nós temos, é sobre a legalidade dessa instrução normativa, no ponto que ele impede a criação de pessoa jurídica, de uma EIRELI como pessoa jurídica. Então, hoje, é um instituto limitado às pessoas naturais. Tecnicamente, eu não vejo motivo para limitar isso. Tecnicamente, por que uma sociedade limitada, uma sociedade simples, não poderia criar uma EIRELI? Perdão, uma sociedade simples não, né? Que não é empresário. Mas por que uma sociedade limitada, uma sociedade comandida, não poderia criar uma EIRELI? Seu objetivo é esse. Então, né, nós temos essa norma, isso não foi testado nos tribunais. Eu procurei exaustivamente, não encontrei nenhum mandado de segurança. Mandado de segurança não, nenhum agravo de instrumento em mandado de segurança, de alguém entrando na justiça para pedir o registro de uma EIRELI de uma pessoa jurídica. Então, quando aparecer, eu estou aguardando avidamente, que vai ser uma curiosidade. Não sei se vai ter muita importância econômica, mas que é uma curiosidade, é. Essa é a EIRELI, a nossa principal alteração legislativa. Mais importante que a alteração legislativa, e para nós, operadores do direito, é a sua prática no dia a dia. Nós não olhamos a lei como um fetiche, né? Como, olha que coisa bonita, né? A lei é bem feita. Não. Nosso trabalho aqui não é ser poetas, nosso trabalho aqui não é ser escritores, né? Nosso trabalho aqui não é sermos
não é sermos teóricos. O nosso trabalho enquanto operadores do direito é resolvermos problemas materiais, problemas concretos que a sociedade tem vinculado ao direito, né, de empresa, no nosso caso. Então, a jurisprudência ela surge com grande força aqui. Esse caso eu acho muito interessante e merece a atenção de vocês. A concessão de serviços públicos é um modelo que surgiu, né, principalmente no Brasil, feita do poder público para a iniciativa privada, ganhou fôlego nos anos 90, e no ano passado, há menos de um ano, em agosto, nós tivemos em agosto, novembro e em dezembro, 3 anúncios da Presidência da República falando que o objetivo é destravar os investimentos no Brasil. Palavra da Presidenta da República, termo forte, ocupou o noticiário, lançando vários pacotes de concessões de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Foi até criada a EPL, Empresa de Planejamento Logístico, com o objetivo de dotar o mercado do poder público de projetos de infraestrutura e logística eficazes. Então, quando nós falamos, né, do Instituto da Concessão de Serviços Públicos, nós falamos de um dos principais vetores do desenvolvimento econômico em perspectiva do Brasil para a próxima década. Esses são contratos de longo prazo, é uma série de relações. E a ideia básica da concessão é que o poder público, não podendo, não querendo, né, ou não devendo exercer diretamente a determinada atividade econômica, ele transfere para o particular, mediante um procedimento licitatório, o exercício daquela atividade econômica. Ao final do período, eu tenho uma nova concessionária. Qual é o problema que estava sendo tratado aqui, que foi muito interessante, veio do Rio? É uma concessionária ferroviária que foi contratada e que ganhou licitação para assumir a concessão dos ônibus urbanos, dos trens urbanos do Rio de Janeiro, que atende a região metropolitana do Grande Rio. Ela foi declarada sucessora trabalhista da concessionária anterior, que era uma empresa pública de 10, 15 anos atrás, que fechou, bem, oficialmente não fechou, mas que deixou um grande passivo trabalhista para os seus funcionários. Então, os funcionários, adotando o instituto da sucessão trabalhista, o que é muito comum, isso não causa nenhuma controvérsia, questionaram, né, pleitearam, esse trabalho deu, a sucessão da empresa concessionária pela dívida da concessionária anterior. Isso é uma coisa complicada, porque na hora que eu ganho uma concessão, eu estou falando de um contrato de 20 anos. Eu tenho 20 anos de problema lá atrás, que podem estar aparecendo, né? Que eu não sei quais são verdadeiramente. Então, qual que é o trabalho, qual que é a preocupação, o que surgiu nisso? Esse direito, né, essa proteção aos direitos dos concessionários, dos trabalhadores ou de terceiros, né, de credores da concessionária anterior, poderia impactar até um plano econômico de investimentos, massivo plano de investimentos. São mais de 300 bilhões de reais que o governo federal usou, só o governo federal. Se nós pegarmos os governos estaduais, são mais de 500 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos em infraestrutura, pautado principalmente em concessões de obra, de bens e de serviços públicos. Dá para muito advogado fazer contrato, né? Então, quem começar nessa área, quando se formar, vai estar na época boa para atuar nesse setor. Então, tivemos o STJ, CC significa conflito de competência, 101.809, no qual a concessionária suscitou esse conflito, falando que a Justiça do Trabalho tinha se declarado competente para julgar a demanda e tinha declarado a concessionária solidariamente responsável pelas dívidas da concessionária anterior. E, por decorrência, quem sucedesse aquela concessionária também acabaria sendo responsabilizado. O concessionário arguiu o seguinte: olha, no meu contrato de concessão fala que eu não respondo por nada do que vem antes, eu respondo apenas pelas dívidas que eu levantar a posse. E eu respondo não só durante a concessão, mas depois também. Então, a pessoa jurídica continua existindo, a minha vida não tem que estar adstrita à duração da concessão, claro, né? E o STJ, primeiro, em março do ano passado, resolveu um conflito de competência, declarando que era a justiça comum que era competente para resolver essa questão. E depois, quando o recurso extraordinário chegou até o STJ, foi julgado até bem rápido esse caso, o STJ decidiu no final do ano passado, 29 de outubro do ano passado, que a concessionária de serviço público não responde por dívidas anteriores à concessão, exceto se constar no edital de licitação do contrato, que é plenamente razoável, plenamente razoável. Salvo o contrário, pela existência de lei específica, nem débitos fiscais da concessionária anterior, nem débitos trabalhistas,
daí se estendem, né? Daí se subentendem todas as demais espécies de créditos, não se transferem para a nova concessionária. Isso é um julgado que parece incidental, mas ele é uma moto niveladora para preparar o caminho das concessões para o futuro. O impacto dessa decisão ainda será sentido na nossa realidade. Essa nova leva de concessões, então, não vai ter mais que ficar levando em conta, antes de disputar uma licitação, fazer uma devida diligência para saber o passivo processual, né, jurídico, da concessionária anterior. E considerando que eles têm 60 dias, 45 dias de prazo entre a publicação do edital e a apresentação da proposta comercial na licitação de uma concessão, é inviável esse levantamento em todas as justiças, em todos os fóruns, etc. Esse julgado, eu entendo ele profundamente correto, embora, como eu milito em direito empresarial, eu tenho uma certa resistência à figura da solidariedade trabalhista que nós temos no direito do trabalho, mas espero que entendam isso. Mas nesse caso, não é só direito empresarial, é direito sobre uma discussão de direito empresarial, nós tivemos uma discussão também de direito administrativo, né? Nós tivemos uma discussão que nitidamente interdisciplinar, que foi solucionada de forma satisfatória. Um outro tema, e agora já restrito ao direito empresarial, é um julgado também recente, foi do final do ano passado, é a desconsideração da personalidade jurídica de grupos de sociedade na falência. Calma, vou explicar. A falência, ela declara solidariamente responsável, né, os efeitos da falência se estendem aos sócios solidariamente responsáveis. Até aí não tem problema. O que foi decidido no STJ, que era um conceito que já era admitido entre os autores, de modo geral, nós não tínhamos um julgado que firmasse o jurisprudência, como nesse caso foi, é a possibilidade de, cumulativamente, nós aplicarmos dois institutos. Primeiro, desconsideração da personalidade jurídica e falência, né? E grupo de sociedade. Então nós temos três institutos simultaneamente aplicados aqui, de forma harmônica, que ele não desnatura, não descaracteriza, não distorce a lei de falência, não desnatura a figura da desconsideração da personalidade jurídica como previsto no Código Civil, e também nem encontra o meio termo. É possível, no âmbito de procedimento incidental, a extensão dos efeitos da falência à sociedade do mesmo grupo econômico com base na desconsideração da personalidade jurídica. Então, demonstrando a existência que um grupo econômico pegou uma de suas empresas e fez que ela quebrasse ou que entrasse em recuperação, ou uma figura fraudulenta, ou tirasse o patrimônio das empresas e redistribuísse em outras empresas do grupo, demonstrando a confusão patrimonial, se o grupo econômico for demonstrado em que ele jogou para os seus credores um risco que é dele próprio, por meio de fraude ou simulação ou abuso da pessoa jurídica, é possível a extensão daquela falência aos demais membros do grupo econômico. É um julgado muito interessante tecnicamente, porque nós, historicamente, trabalhamos com a falência como uma situação jurídica, que é após o protesto por inadimplemento, de modo geral, o protesto pessoal do devedor, e de posterior declaração judicial. Nessa extensão aqui, né, nessa figura aqui, eu estou estendendo um processo de falência, eu terei vários réus, né, terei um litisconsórcio passivo, né, no caso do processo de falência, que é uma figura muito interessante. Uma ressalva interessante que o STJ fez, que tende a ser adotado, o modelo adotado no projeto do CPC, que tem no Congresso, é que a desconsideração da personalidade jurídica será um incidente processual. Então, nesse caso aqui, o STJ já sinalizou de uma maneira que eu entendo que está numa tendência da legislação e até mesmo da jurisprudência brasileira, que a desconsideração da personalidade jurídica não se dê mais por despacho, que se dê por meio de incidentes específicos. Então, isso foi colocado. É um julgado também muito bem-vindo, né? Eu falo uma coisa em hora da concessionária para não ter responsabilidade, mas nesse caso aqui eu falo, é muito bem-vindo esse julgado e é a sofisticada solução que o STJ teve para conseguir equilibrar institutos, né, que pareciam às vezes mutuamente excludentes, que é o caso da falência e da desconsideração. Encontrou um meio termo, para mim, temperado para a nossa realidade brasileira. E o terceiro caso também é mais processo civil. Mas essa norma de processo civil ela atinge apenas as empresas, que só as empresas faturam, né, tem a receita bruta, tem uma receita bruta de vendas, né, e até então não tinha sido aplicado. Nós tivemos um julgado de 2011 que entendeu, né, o Código de Processo Civil, em 2006, ele sofreu uma reforma no processo de execução.
que na faculdade é tratado, né, vocês não chegaram a ter, nem chegaram a estudar o modelo anterior. Mas no modelo anterior, né, numa dessas reformas para facilitar o processo de execução, para aumentar a efetividade do processo, se adotaram, né, se regulamentaram institutos feitos a penhora online, que hoje é quase o modelo predominante, né, prevalente de execução, de expropriação judicial, e se adotou também, né, um modelo legislativo que ainda não tinha sido aplicado, que era a penhora sobre o faturamento. Nós entramos nessa possibilidade de penhora. Havia uma previsão legal, mas a gente não conseguia aplicar. Porque quando tem a penhora de faturamento, varia de indústria para indústria. Não tem como a lei falar, olha, é admissível a penhora de até 3%, né, do faturamento, ou 5%, ou 10%, porque a margem bruta de cada empresa varia de setor para setor. Eu posso ter setor em que eu negocio, um setor econômico em que eu negocio pequenos volumes de produtos de grande valor agregado, né, com baixo giro, né, com muito serviço embutido, que eu tenho uma margem grande para comportar tudo isso. Ou então eu posso ir numa loja de desconto, né, um varejista aí que vende a preços populares, que o trabalho dele é vender grandes volumes, giro rápido e margens pequenas. Então, realmente seria uma temeridade nós fixarmos um parâmetro legal, né, de percentual que seria admissível. Nós poderíamos ter valores ou irrisórios da capacidade econômica, ou então excessivos, poderia afetar até a continuidade da empresa. A ausência dessa previsão legal, enquanto na penhora online foi minuciosamente regulamentado logo no início, né, e entrou em vigor e é um instituto efetivo hoje na realidade processual brasileira, a penhora sobre faturamento, na ausência de uma regulamentação legal, né, de uma norma, né, aceita de modo geral, não é uma questão efetiva. O STJ decidiu que é fixado mediante arbitramento judicial. Cá entre nós, ocorrerão erros, ocorrerão alguns equívocos mais ou menos severos, mas eu acho que é a melhor forma que tem. O juiz ele para um pouquinho, ele dá uma olhada naquele setor da atividade econômica, aceita o contraditório, determina que ela tem hora e pronto. Né? E aí a empresa que mostra nos livros mercantis se ela tem ou se não tem margem para resolver aquilo ali, o juiz decide. Eu acho que é a melhor solução. Não é ideal, não é uma perfeita, mas ok. Não. Nós não somos deuses, né? Nós somos homens que trabalhamos no mundo imperfeito como ele é. Nessa imperfeição está aberta, né, um novo caminho para execução sobre pessoa jurídica e empresária. Esse modelo penhora sobre faturamento não se aplica às pessoas jurídicas de direito público, nem às pessoas jurídicas de direito privado não empresários, porque elas não faturam, elas não oferem receitas de vendas. Pronto, nosso primeiro módulo já foi. Direito societário também. Eu peguei 3 casos interessantes, o meu destaque vai ser em debêntures de infraestrutura. Por quê? Porque os volumes estão sendo muito elevados, estão sendo negociados por causa de debêntures de infraestrutura, que eu vou tratar para vocês agora. Exibição de documento societário. Quem for advogar em direito societário sabe assim, já começa com o portfólio, vai entrevistar o cliente, é muito difícil a gente sair do tratamento padrão. Um amigo meu, ele é médico, ele é dermatologista, e ele estava contando uma piada, né? Ele fazia uma brincadeira falando que claro que não é isso, entendo o contexto, né, limitado, e espero, nenhum dermatologista presente, né? Eu conto com o silêncio de vocês. Ele comentando que a dermatologia é uma profissão que não demanda muito da pessoa, mentira, claro, né? Mas porque você não sabe o que é, você não sabe a origem, não sabe o que causa, mas sabe que o tratamento ou é um antifúngico ou é um anti-inflamatório. Depois inventaram uma pomada que tem antifúngico e anti-inflamatório, pronto, né? Então o paciente chega, né, nem precisa fazer anamnese direito e você já prescreve a pomada, né, com duas funções. É uma brincadeira, mas eu vou transpor essa brincadeira também, com as mesmas ressalvas ao direito societário. É bom a gente brincar com os outros, mas quando falamos de nós mesmos, né, eles têm que sentar no nosso rabo, né? Mas a gente tem que, só pode olhar para os outros, né? Em direito societário, quando eles têm um litígio entre sócios, o receituário básico, e não tem muito como escapar, é a ação de exibição de documentos, a ação de responsabilidade do administrador e a ação de dissolução de sociedade. É muito difícil que nós escapemos desse receituário básico, assim, embora a lei não estabeleça isso. Mas sempre passa por aí. Se o sócio não é o administrador, a primeira etapa para ele conseguir discutir alguma coisa de forma mais efetiva é ver a situação das informações do negócio. E quem vai ter essa informação é o administrador. Para suprir esse descompasso de informação, a primeira ação que nós temos é a ação de exibição de documentos. Eu trouxe 2 julgados que foram apresentados recentemente, em 2009, 2010, os 2. O primeiro da súmula foi de 2010. Né? É que as ações de exibição de documentos são tão comuns
no dia a dia societário que a gente precisa de um padrão. Adotando o modelo do recurso repetitivo, o que é isso? É uma decisão do STJ, é um incidente processual que o STJ adota para dar um efeito multiplicador às suas demandas. Então, aquele processo, ao invés de servir apenas às partes e servir para montar um inventário da jurisprudência, ela possui efeitos normativos, podendo inclusive ser negado segmento liminarmente a recurso especial focado se ele for contrário àquele recurso repetitivo. Isso é mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos aquela súmula impeditiva de recursos. Até o recurso de apelação pode ser negado por segmento, caso ele vá contra matéria julgada em súmula ou recurso repetitivo. Em 2010, o STJ publicou o seguinte, uma súmula 389. A comprovação do pagamento do custo de serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamento dos constantes dos bens da companhia, tem até que respirar, é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizado em face da sociedade anônima. O problema surgiu e ele tem um efeito fabuloso. Eu falei das concessões, Durante a década de 80, 70, 80 até o início da década de 90, as empresas telefônicas eram estatais e incapazes de fazer os investimentos necessários para expandir a rede de telefonia. Ela adotou um modelo que era chamado plano de expansão. Você queria comprar um telefone, falava, olha, a preferência para ter um telefone vai ser por um acionista da sociedade. Então, compra minhas ações que eu vou te dar. Você comprava uma cota, comprava um plano de expansão que era vinculado às ações. A empresa pegava aquele plano de expansão, aquelas ações, e aplicava para expandir a rede. Isso gerou inúmeros problemas. E essa prática de 20 anos atrás, que era quase compulsória, para ter telefone tinha que ter um plano de expansão. Se fosse por isso, você não encontrava o telefone no mercado. E isso teria ficado por isso mesmo se não fossem as privatizações. Com a privatização do sistema Telebrás, nós tivemos ações de companhias telefônicas que antes não valiam nada e elas passaram a valer bastante ao longo do tempo. Elas se valorizaram expressivamente. E aí, de repente, a pessoa não quer. Antes, é uma inversão, Olha como é que a vida nos ensina com o tempo. Antes, você comprava a ação para ter acesso ao telefone. Agora, você não quer o telefone. Eles até te oferecem de graça, não quero, mas o acionista quer a ação de novo. Opa, agora eu quero ver a valorização patrimonial dessas ações no período. Essa valorização foi muito expressiva, só que ninguém tinha guardado o registro disso. Eu comprava um plano de expansão, aí passou muito tempo, perdi papel, eu mudei, joguei fora. Quando eu peguei o telefone, joguei os papéis fora, ninguém sabia quantas ações tinha. E aí o judiciário foi inundado de ações de exibição de documentos, principalmente contra as companhias telefônicas, para que elas pegassem um livro, abrissem o registro de 20 ou 30 anos atrás e exibissem, olha, você comprou tantas ações e tal, plano de expansão, e você é titular de tantas ações, e as ações nunca foram negociadas, o direito de propriedade não prescreve, Então, se eu comprei ações uma vez, eu vou continuar acionista enquanto. Até depois de morrer, eles podem, fica com as ações, os herdeiros, se subrogam, adquirem aquela propriedade. E o volume foi realmente muito expressivo, porque isso afetava até o funcionamento do mercado. Então, essa súmula 389 ela vem igual a hora, porque a lei de SA fala que o acionista poderá pedir, não vista no inteiro teor dos livros, porque eu tenho muita informação sigilosa lá, mas ele poderá pedir uma certidão do que consta dos livros, a certidão de assentamento dos livros, para falar, olha, você é acionista da companhia, comprou as ações tantas ações em tal dado, e você é titular em tantas ações. Para a pessoa saber se ela é acionista para vender as ações na Bolsa de Valores depois. E a lei de SA, no artigo 100, parágrafo 1º, fala que a companhia poderá cobrar o custo do serviço, é o custo do serviço, uma tarifa para fazer esse trabalho, para prestar esse serviço ao acionista. E ninguém, obviamente, tinha pedido esse custo do serviço. E aí, todos entraram com ação de emissão de documentos preparatórios para pedir para reivindicar daqueles propriedades de imóvel, e essas ações foram todas extintas com base nesse recurso repetitivo. Virou uma súmula e depois de súmula foi julgado também recurso repetitivo. Uma outra questão em outro julgado que tivemos, em 2009, está nesse resto de baixo, o 1094846, do Mato Grosso do Sul, que foi processado como recurso repetitivo. Nós temos, em exibição de documentos, nós temos dois procedimentos. Eu posso pedir a exibição de documentos como procedimento especial, eu posso pedir a exibição de documentos como procedimento cautelar preparatório, eu posso pedir a exibição de documentos no curso do processo de conhecimento. Então, na verdade, são três. Nós temos três modelos para isso.
e se aplicam, né, subsidiariamente as normas de um em outro. E na hipótese da parte ter o dever de exibir aquele documento e se negar, o réu, existe uma pena combinatória. Olha, apresente tais documentos com pena de aplicação de multa combinatória de 50, 100 mil reais, isso que arbitra essa multa, de acordo com as peculiaridades do caso, sob pena de não exibição. Pautado nessas ações de exibição de documentos, posteriormente, né, da vara do Telecom, nós tínhamos um outro problema também, que muitas vezes as telefônicas tinham recebido uma citação de um processo de exibição de documentos com uma multa diária na hipótese de não apresentação. Aí uma multa diária de 10 violações diferentes, né, de 100, 500, mil reais cada uma, dá um valor muito expressivo, né? E aí o STJ foi chamado a resolver uma questão que já está aí no CPC há quase 15 anos, quase 20 anos já estava essa operação da multa combinatória. Ele foi chamado para resolver. Cabe esta multa, né, verdadeiras das trentes, né? No caso, na ação cautelar de exibição, o STJ decidiu que não. Porque é uma medida cautelar, então não tem fim em si, é um preparatório instrumental. E eu não posso aplicar também a presunção de veracidade, que no processo de conhecimento, a sanção à parte que, devendo, não apresenta o documento requerido ou ordenado, é que se presumirão verdadeiros dos fatos alegados pela outra parte. Mas numa ação cautelar eu tenho nem lide, eu nem sei que uso vai ser dado para aquela documentação. Então entra o autor e fala, olha, eu quero ver esse documento porque eu quero avaliar se eu vou processar depois da companhia por tal e tal motivo. Eu nem sei qual que é a lide, como que eu vou, na cautelar, antes da ação principal ter sido apresentada, né, eu poder presumir verdadeiro todos aqueles fatos. Então se entendeu que não se aplica também a presunção de veracidade nas ações cautelares de exibição de documentos. É um precedente importante, também deu uma enxugada muito boa, um número muito expressivo de processos. São nesses dois casos aqui, eu apresentei, ele tem interesse societário? Sim, tem interesse em direito de empresas. Mas eu acredito que são dois dos casos em que o poder do recurso repetitivo melhor é demonstrado. Então, quem gosta de processo civil e quiser estudar, esses casos aqui nós falamos de dezenas de milhares de ações envolvidas aí, que foram resolvidas por meios repetitivos. Dissolução de joint venture, outro caso fabuloso. O que é uma joint venture? É um nome legal, né? Olha, joint venture. É o nome de uma calça jeans, né? É o nome de uma loja, né? Não é não. Joint venture, numa tradução literal, seria uma aventura em conjunto. Olha, é um namoro? Não. Não é não, né? Joint venture é uma parceria empresarial que normalmente pode ou não adotar um formato societário. Duas empresas resolvem ser sócias de um negócio. Olha, tem um bom negócio, você me ajuda? Né? Elas podem montar uma pessoa jurídica e aí aquela pessoa jurídica vai ter independência em relação aos demais, né? ao seu sócio, vai ter sua própria vida. Nós podemos chamar essa pessoa jurídica de joint venture? Sim, joint venture personalizada. Mas uma outra forma de joint venture, que é muito comum, e geralmente ela é adotada numa etapa anterior, né? Quando eu tenho um negócio que já está estabelecido, a gente adota a personalização. Mas quando a gente vai começar a desenvolver aquele negócio, aquele empreendimento, pode-se adotar o modelo um modelo meramente contratual. A joint venture fala, se o negócio der certo, a gente sempre conversa para ver se a gente monta uma pessoa jurídica especializada nesse negócio. Caso contrário, nós mantemos só no contrato. E aí foi apresentado no resto, 255,9 do de São Paulo, o problema da dissolução de uma joint venture. Por quê? Em antecipação de tutela. Cadê onde está a reversibilidade da medida cautelar, que é um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada? Tutela antecipada em direito societário é uma das coisas mais perigosas que tem, ainda mais quando nós falamos de resolução de sócios, destituição de administrador e dissolução de sociedade. São medidas absolutamente irreversíveis. Eu nunca vi um caso que foi mantido isso, que a empresa voltou a ser a mesma. Então, isso afeta a manutenção da pessoa jurídica, é um caso de intervenção, né, do Poder Judiciário na administração da sociedade, e a questão foi feita que, no caso da joint venture, como uma solução contratual, se ela não for personalizada, se a joint venture for meramente contratual, for um contrato de parceria, vamos traduzir isso, é possível a concessão da antecipação de tutela. Que a possibilidade da rescisão contratual é melhor resolver isso por meio de perdas e danos depois entre os empresários do que manter uma sociedade empresária, mesmo que ainda não personalizada, né, para que pode vincular os dois a dívidas incontroláveis que um pode gerar em relação ao outro.
Então, a solução que foi adotada no caso da sociedade contratual é a possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela. Isso na advocacia é muito útil, tá? Então, guarda com carinho. O primeiro caso que vai aparecer, se vocês forem atuar nessa área, vai ser alguma coisa envolvida a isso. Essa jurisprudência não se aplica ainda às sociedades personalizadas, mas no caso da joint, já pode se aplicar. Debêntures de infraestrutura. Ok, para isso eu vou até levantar um pouco. O que é isso? As debêntures são um papel emitido pelas sociedades anônimas, só pelas sociedades anônimas, que tem por objetivo levantar recursos para a companhia. As debêntures são um instituto muito antigo, eles são contemporâneos ao surgimento das próprias sociedades anônimas. O que separa um debenturista de um acionista é apenas o tipo jurídico, porque os dois fazem a mesma coisa, colocar dinheiro dentro da companhia. E a companhia, ela pega aquele dinheiro, não é para gastar em farra, é para fazer algum investimento. Então, tradicionalmente, as debêntures são adotadas na estruturação de financiamento de longo prazo das companhias. As empresas vão ao banco e fazem financiamento simples, isso aí é o comum. Mas muitas vezes fala, banco, eu quero pegar esse empréstimo, levantar esse dinheiro para investir na aquisição da minha sede, comprar novos maquinários, e nessa operação financeira eu vou oferecer a própria máquina, o próprio imóvel, né? Mas isso é uma companhia ferroviária, eu vou oferecer os trilhos, as estações ferroviárias, em garantir o pagamento desse empréstimo. Então eu crio, na prática, acabo criando, na prática do direito, se cria um empréstimo com garantia real, muito bem estruturado. E as debêntures são fabulosas, eu sou fã delas, porque elas são dos últimos pontos que tem ampla liberdade de negociação. Você pode estabelecer a taxa de juros que quiser, então você não tem aquela discussão cansativa, né, se os juros são legais ou não são legais, né, se ultrapassa o limite legal ou se não ultrapassa o limite legal. Você pode determinar juros capitalizados ou não, com periodicidade da forma que quiser, né, um contrato estritamente mercantil, uma relação estritamente mercantil. Então não é mais, não tem discussões de contratos bancários, ela tem uma dinâmica toda própria, que a ideia é facilitar a empresa a levantar dinheiro. A ideia básica é essa, facilitar. Ah, mas aí vai ter uma garantia real, gente, É assim que funciona o mundo, Você não empresta dinheiro para alguém por generosidade, a não ser que seja seu pai, seu amigo próximo, ou seu cunhado, para se ter livre no caso. Mas fora disso, não se espera que você alavanca bilhões de reais de investimento para gerar emprego, renda e infraestrutura para o Brasil, a gente discute isso todo dia na televisão, sem oferecer boas garantias. O que separa o empresário, um investidor de um aventureiro, é que o empresário ele assume riscos controlados. Ele assume riscos, mas ele controla o risco dele. O risco básico ele tem uma diferença, daí é bem importante as garantias. As debêntures são muito utilizadas, tanto no mercado aberto quanto pelas companhias fechadas, são emitidas de várias maneiras, então são um instituto consolidado e muito bem recebido no Brasil. O que o governo fez para tentar atrair e canalizar investimentos internacionais, investimentos produtivos? Até por questão de câmbio, que o câmbio muito desvalorizado faz com que o produto brasileiro fique artificialmente caro no exterior, e aí nós perdemos competitividade. Criou-se a figura das debêntures de infraestrutura, em que eu misturo um regime de direito empresarial, que são as debêntures, com um regime de direito tributário. Então se criou uma série especial de debêntures que poderão ser emitidas para captação em projetos específicos de infraestrutura, conforme determinados pelo governo federal, que determinou os setores. Então concessões rodoviárias, infraestrutura de base, alguns equipamentos voltados para a inovação, tem uma tabela. Tem uma lista que determina quais são os investimentos. E essas debêntures de infraestrutura, diferentemente das debêntures comuns, que a debênture comum é um documento de dívida, eu recebo o principal e os juros, e sobre os juros eu tenho renda, eu pago imposto de renda sobre aquilo ali, desde que eu fiz e tudo mais. Nas debêntures de infraestrutura, eu tenho a isenção do imposto de renda se o investidor for pessoa física, e se o investidor for estrangeiro, eu terei também a isenção do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Há uns 2 ou 3 anos atrás, o governo federal, para tentar inibir a entrada de dólares no Brasil, que o excesso de dólares no Brasil faz que o dólar fica barato, oferta e demanda. Muito dólar barato, e o dólar barato, a exportação brasileira ficava perder a competitividade lá fora. Criou uma série de regras, aumentando bastante o IOF para investidores estrangeiros que colocassem no Brasil por prazo muito curto.
Então nós temos, não sei, né, para evitar a entrada especulativa de dólares no Brasil e para procurar canalizá-la para investimento de médio e longo prazo para reduzir a volatilidade do mercado de câmbio. E aí as debêntures de infraestrutura são focadas. Então eu emito a série e aquele dinheiro vai ser investido naquele empreendimento em infraestrutura e para isso eu vou ter benefícios fiscais. Você pode escolher entre duas, qual você vai escolher? Aquela que vai pagar menos impostos. Com redução da tributação, debêntures de projetos menos competitivos, mas que seriam, né, mas que afetam a infraestrutura, em virtude do benefício fiscal, esses projetos ficam mais competitivos na disputa, né, por recursos perante o mercado. Então, né, eu posso ter um empreendimento de uma rentabilidade maior, mas se eu vou pagar imposto sobre ele, a rentabilidade líquida vai ser menor. Então, eu posso conseguir contratar menos, né, com uma rentabilidade menor, um financiamento de outras estruturas. E além disso, a Lei 12.431, embora o foco dela tenha sido a figura das debêntures de infraestrutura, a grande criação dela, o foco dela tenha sido a norma tributária, ela também criou várias alterações, ou bem mais, principalmente no foco das debêntures. Então, depois da EIRELI, nós podemos falar que uma norma tributária, que é a Lei 12.431, principalmente, foi a principal alteração em direito legislativo e em direito empresarial, que pegou todo um capítulo do direito da lei de SA, da lei 6.404, e reformatou a estrutura desses tipos de crédito. Então, as debêntures, quando elas forem subordinadas, é o último da fila. Até então, até 2011, a companhia estava limitada à emissão de debêntures de qualquer espécie até o capital social. Bom, então, eu tenho capital social de 10 milhões, eu posso emitir esse documento até captar até 10 milhões de reais. Agora, a lei fez. Na debênture de infraestrutura, continua vinculado a isso. Mas eu posso emitir ilimitadamente debêntures simples subordinadas. O que é isso? O crédito subordinado é que ele fica abaixo do credor pirografado. Então nós temos a classificação dos créditos, né, trabalhista, tributário, garantia real, pirografário, preferência geral, preferência especial, pirografário, e logo abaixo nós temos os subordinados, que entre eles estão os próprios sócios em caso de falência. Em caso de falência, o último a receber, o último dos últimos a receber é o crédito subordinado. O único que recebe depois do crédito subordinado são os próprios sócios da sociedade falida. Então, para não prejudicar ninguém, quem compra uma debênture subordinada, né, que não tem garantia nenhuma, sabe que em caso de falência a expectativa de receber é remota. É um investimento de maior risco, e sendo de maior risco, a lei cortou essa limitação para a emissão de debêntures subordinadas. Também criaram algumas ferramentas, né, foi desfeita algumas alterações na legislação tributária, na legislação societária, que algumas delas tinham sido criadas nos anos 70, nos anos 90, para a privatização, para tirar direito dos minoritários. Na década de 90, o governo queria vender as empresas, né, pelo maior preço possível, porque ela era o controlador. Então, eu não queria dar direito do minoritário, eu queria eu mesmo ter o direito, né, eu majoritário. Então, houve esvaziamento de alguns direitos minoritários. Agora, com esse mecanismo, especificamente em relação às debêntures, foram mudadas algumas figuras. Então, cara, de amortização, que é o pagamento do principal da dívida, se eu for pagar alguma, eu não posso pagar na mesma série, eu tenho que fazer o rateio. Então, eu tenho que pagar todos iguais. Eu não posso escolher aqueles que eu vou pagar primeiro, eu tenho que fazer um rateio. E, caso eu vá fazer um resgate parcial, o critério é o sorteio na mesma categoria. Então, se eu tenho um orçamento, por exemplo, eu vou resgatar 10 milhões de debêntures, eu devo 100 milhões, mas apareceu um dinheiro em caixa, eu tive um lucro extraordinário aqui, eu quero reduzir meu endividamento, vou resgatar 10 milhões. Qual é o critério? Se for amortizado, rateio, se for resgate parcial, sorteio. Né? Esses são mecanismos que tornam mais impessoais esse instituto. Entre e outras alterações, mas para fins ilustrativos, né, o ideal é ter um contato com a Lei 12.431, com as várias alterações que ela fez na Lei desse ano. Então, o modelo de debêntures foi bastante modificado e nós temos agora, na legislação societária, uma figura temporária, né, e com benefício fiscal, que são as debêntures de infraestrutura. Recuperação de empresas e falência. Nós temos vários slides aqui, mas são 3, né? Slides não, né? Slides era que a gente imprimia, né, em papel transparente, né, fazer transparência. Né? Era uma fotinha, um negativo que a gente imprimia, uma coisa. A jurisprudência contemporânea vinculada à recuperação de empresas e falência. Não tem nenhuma lei que alterou a lei de falência. É a maravilha do direito. A lei não mudou, mas a sua aplicação mudou. Isso
depois de alguns anos, a gente finalmente entende o que é hermenêutica, né? Jurídica, né? O que é interpretação jurídica. A primeira deles, isso aqui foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é o único caso que nós temos aqui do Supremo, que eu apresento hoje, foi julgado em repercussão geral em 2009. O problema de conflito entre justiças. A lei é nova, a ideia da recuperação da empresa é nova, mas nós seguimos, às vezes, alguns modelos antiquados. Amanhã, a CLT faz 70 anos. Amanhã, é aniversário dela, né? 1º de maio de 1943, né? 43. Ninguém sabia disso, né? Sabia, né? A gente vai dar uma grande festa, né? Não. Nesses 70 anos, se criaram alguns mecanismos de proteção do trabalhador, que sem dúvida devem estar vigentes, né? Devem ser perpetuados na nossa sociedade, que pertencem à nossa cultura. Alguns pontos nós podemos falar que incentivam ou não o meio de negócios, né? A questão da dificuldade do cumprimento das obrigações acessórias é muito papel que tem que aplicar. O problema não é nem direito trabalhista, o problema é a papelada que eles têm que fazer para atender. Isso aí que é a parte mais difícil, sobre o meu ponto de vista. Mas, infelizmente, a Justiça do Trabalho não recebeu bem a lei de falência. Isso está começando a mudar. Mas, num primeiro momento, o que mais tinha era juiz trabalhista em execução trabalhista, ignorar a lei nova e falar que a lei nova não se aplicava às execuções trabalhistas, né? Então mandavam fazer a execução direta do crédito trabalhista. O que acontecia de tudo quanto é jeito. Decretada a falência, decretada a recuperação, aprovado o plano antes do prazo de 130 dias, após o prazo de 130 dias, demonstrado que não havia bens bastantes da empresa, então qualquer hipótese era para não segurar, né? Um movimento muito expansionista da competência da Justiça do Trabalho. Nesse caso específico, embora eu concorde, né, muito da prevalência da substância sobre a forma, e a Justiça do Trabalho nos dá aula todos os dias, né, da prevalência da substância do interesse público, no caso da recuperação é diferente. Porque eu tenho todo mundo sofre igual. Essa que é a beleza, é a par condício creditório, é a via crucis, para mandar os termos latinos, né, dos credores. Ninguém está feliz, ninguém quer estar na falência. Até quem pede a falência sonha com depósito elisível. Ai meu Deus, por favor, dê luz, né? Para ele pegar empréstimo em algum lugar e pagar minha dívida. Se ele quebrar depois, se quebra com os outros, porque não quebra comigo. Então você, todo dia, distribui uma ação de falência e reza um pouco. Né? Você fica muito religioso nessa hora, e você sempre vai para casa. Eu pedi a falência, mas ia ser tão bom se ele fizesse o depósito elisível, né? Que ele resolvesse isso de uma vez, né? Nem sempre nossas orações são atendidas. A realidade fala mais forte e a falência acaba sendo decretada. O STF entendeu em repercussão geral, então essa decisão tem impacto muito grande, também serve para impedimento de recursos, permite até reclamação ao Supremo, que a execução de créditos trabalhistas, ela se dá no processo judicial. Então o credor trabalhista, ele tem que se submeter ao plano de recuperação judicial. Não adianta falar que o trabalhador ele é insuficiente, que ele tem guerra natural, alimentar, etc., que a ideia não é satisfazer um credor trabalhista apenas, mas sim preservar a unidade econômica da empresa. Então, nesse ponto, o Supremo, numa sequência de decisões, inclusive numa ADIM, que julgou a consolidade de vários dispositivos da lei da falência, ele manteve essa decisão em uma decisão com repercussão geral, que fala que a competência durante o processo de conhecimento trabalhista, a competência do Justiça do Trabalho. Isso nunca entrou em discussão. Mas na hora que eu tenho uma execução trabalhista, eu tenho um crédito, não pago, líquido, aquele crédito tem que se habilitar na recuperação da falência para, então, ser satisfeito na forma do plano. Na forma daquele plano. Então, é uma divisão de águas muito importante e esse problema ele é muito frequente. Quem milita na área trabalhista toda hora tem, e quem milita no direito de empresa toda hora tem. E quem não milita nem no direito de empresa, nem no direito de trabalho, também volta e meia se vê envolvido numa história desse tipo. Então, é um item muito comum hoje e é um problema é uma reacomodação de interesses. A lei é de falência de 2005 e até agora o aspecto cultural, 8 anos após, ainda está sendo acomodado na aplicação do Poder Judicial. Daqui a uns 20 ou 30 anos, daqui a uns 40 anos, quando vai aposentar, né? Ainda vou escrever um livro sobre isso aqui. Eu acho que essa evolução histórica desse embate entre a expansão das competências do Justiça do Trabalho, principalmente a partir da emenda constitucional 45 e as modificações que nós tivemos, da lei de falência, etc.,
A reacomodação, é tudo dentro do judiciário. Mas nós temos dentro do judiciário um debate público, né, sobre o papel de cada direito, né, uma hierarquização dos direitos e valores socialmente relevantes discutidos no processo judicial. Esse é um debate que vai ficar para a história. Né? Aguardo desdobramentos. Concessionárias de energia elétrica. No Brasil, que 32% do PIB é carga tributária, a gente nunca fica muito longe do poder público. E hoje uma expansão grande do setor empresarial precisa de infraestrutura e as concessionárias. Por que todo mundo quer concessão também, do lado privado? Monopólio, gente. Né? A ideia básica da concessão é ter um monopólio naquela área ali. Eu vou pegar um ônibus na rua, é o meu ônibus da minha companhia que faz aquela rota, ninguém mais faz aquela rota. E no final do dia ainda tem a Câmara de Compensação de Tarifas de ônibus, né, que é feita ali para que todas as linhas dêem lucro. Monopólio é a garantia de rentabilidade, porque eu jogo para o mercado a minha incompetência na gestão. É uma coisa fantástica, né? Então, quem não quer? Né? Na teoria, todo mundo é a favor de concorrência, mas na sua empresa, você não quer concorrência, você quer um velho e bom monopólio. E hoje está com uma carteira cheia de monopólios apetitosos por aí, né? Todo mundo quer. Então, por mais que se fale, né? E aqui faz a espírito crítico aqui, não que o Brasil não precisa. É a solução? Eu acredito que é a solução para a situação brasileira atual. Mas por mais que se fale da importância da parceria privada, do investimento privado, infraestrutura, quando a gente fala monopólio, a gente está pagando um preço muito alto por isso. Muito alto por isso. Tarifas bem mais caras que precisariam ser se fosse um mercado competitivo. Nós tivemos no final do ano passado uma alteração legislativa que eu adorei. Não, na verdade eu não concordo com ela. Eu até inconstitucional, e a Justiça Federal do Pará também concorda comigo, né? Eu também joguei inconstitucional. Mas é uma mudança que eu acho infeliz. No ano passado, o governo querendo aumentar a competitividade do setor elétrico, reduzir a conta de luz, né? Você esteve no noticiário da primeira linha do Brasil hoje. Eu gosto de fazer essa remissão ao noticiário, porque muitas vezes a pessoa está na faculdade, aí liga o jornal, não vê relação entre aquilo que ele estuda e a realidade. Não, a realidade está na nossa frente, está lá, no dia a dia, está bem na nossa frente. Então, no ano passado, o governo falou que queria reduzir a conta de energia elétrica. Muito simples, né? Reduz a carga tributária dos encargos setoriais. Ótimo, né? Por que ele não fez isso, né? Para depois, né? Cuidar das concessionárias? Mas não, né? Então, o governo queria, com um contrato em andamento, condicionar a renovação sem licitação. Olha que coisa, né? Aí é um correndo do rabo do outro, né? Queria condicionar a prorrogação dos contratos, estão vencendo agora, alguns contratos vão vencer daqui a 2 anos, que teria que ter outra licitação para aquele contrato ser novamente competitivo. Eu falei, não, eu prorrogo o seu contrato por mais 15 ou 20 anos, sem licitação, você continua tendo seu monopólio, e em troca você aumenta os investimentos de infraestrutura. Esse gâmbito, né, essa troca, ela faz sentido na teoria, mas na prática, ela foi muito mal executada. Isso aí gerou uma destruição do valor, uma insegurança jurídica terrível. Para vocês terem uma ideia, eu uso isso para a gente não se perder. Eu uso algumas balizas, que às vezes nós concordamos com a ideia de redução da conta de energia elétrica, mas os meios não justificam os fins. A gente não estuda isso? Pois é. Se eu tenho um contrato em vigor, eu não tenho que condicionar a renovação de nada. Eu espero o contrato acabar e eu decido de novo. Pronto, devolvo, né, para a sociedade aquele benefício econômico. Se o concessionário é tão bom assim, que prove, né, fazer o investimento. Ah, mas o investimento que eu quero? Coloca no edital da próxima licitação que o concessionário vai ter que investir, precedido de obra pública, vai ter que investir tantos bilhões. Pronto, vamos ver se é viável. Se o mercado não aceitar, se o investimento for inviável, não vai ter licitante, aí eu faço de novo. É simples, não tem que ser tão complexo isso aí, né? Essa ideia da redução da conta de energia foi artificialmente politizada e artificialmente tornada complexa pelos motivos equivocados. Então, o que nós tivemos aqui? A Lei 12.767, ela excluiu as empresas concessionárias, entre outras modificações, ela excluiu as empresas concessionárias de energia elétrica do regime de recuperação judicial e extrajudicial. Ah, mas é claro que tem que ser feito, porque aí na energia elétrica tem modelo de rede, né, que interage e tudo mais, então se eu tenho um colapso de unidade, eu posso colocar todo o sistema de colapso, etc. Gente, qual o setor da economia que isso não acontece? A ideia, nós tivemos o problema da Parmalat, alguns anos atrás. Nas áreas onde a Parmalat comprava leite, sem a Parmalat ter dinheiro para comprar o leite, toda aquela cadeia de desorganização. A ideia da falência, o princípio da preservação da empresa,
É exatamente isso. Evitar a desorganização das cadeias produtivas. A gente não precisa de alguém em Brasília nos falar que, né, quando vai estar desorganizado ou não. A própria sociedade nos fala mediante credores insatisfeitos. Quando eu tenho um credor e alguém pede falência, pronto. Eu não precisei contratar fiscal caro, auditor disso, auditor daquilo, contratar sistema de fiscalização. Não, a sociedade isoladamente já faz essa decisão por nós. Então se criou, pela lei 12.767, que foi feita por medida provisória 579, se não me engano, ela também criou um modelo de intervenção extrajudicial da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, nas concessionárias de energia elétrica em caso de insuficiência do serviço. É um modelo parecido com o sistema financeiro. Ah, mas o sistema financeiro brasileiro é sólido. É, mas não é de graça nesse caso. O modelo de intervenção do Banco Central, de liquidação extrajudicial, custa caríssimo para a sociedade brasileira. Porque olha o patamar de juros que nós temos. Olha a ausência de competição no sistema financeiro. Vocês sabem qual que é a causa remota disso? Esse modelo de intervenção extrajudicial de instituição financeira pelo Banco Central. É muito bonito, tem seus benefícios, tem suas funcionalidades. Não estou falando que deveria ser abolido, mas a sociedade paga muito caro por ele. Então, se ele é bom, se ele é ruim, se o objetivo é estabilidade acima de tudo, ok. Mas é caro, é muito caro. Então, ficar expandindo isso a tudo quanto é setor, a sociedade brasileira daqui a pouco não vai ter mais condições de fazer isso. Esse modelo de intervenção extrajudicial, na prática, já ocorria antes das privatizações, em que as companhias elétricas, né, sofriam intervenção política. O governador, o presidente, exonerava o presidente da companhia e nomeava outra pessoa contra a diretoria. Mas aí existia, deu certo? Não. A gente não tinha telefone, a gente não tinha energia, não tinha estrada. Então, por vias indiretas, nós já tivemos um modelo parecido. E não acho que ele foi bem sucedido para as demandas da sociedade brasileira contemporânea. Então, esta exclusão do modelo de energia elétrica, ela não é justificada. Não houve debate social. De modo geral, a grande crítica das concessionárias à tentativa do governo em reduzir a conta de luz, né, de energia, é a absoluta ausência de debate. Nós estamos num ambiente de grande insegurança jurídica, em que as empresas concessionárias tiveram uma expressiva redução do valor de suas ações no mercado de ações. Ah, mas vai recuperar. Ah, se eu sou acionista hoje, eu quero que minhas ações fiquem sempre valorizadas. Eu não quero que elas desvalorizem para depois se recuperar num ambiente de incerteza. Né? Eu posso precisar do dinheiro hoje, eu posso ficar doente amanhã. Alguém da minha família pode precisar daquele dinheiro. Então, para que eu vou ficar sujeito à interferência governamental? Então, essa mão pesada, ela destruiu muito valor no mercado de ações e um dos mecanismos de destruição de valor foi a exclusão das sociedades do modelo de recuperação judicial e extrajudicial. E aí nós tivemos uma decisão no ano passado, que foi muito interessante, que eu não encontrei recurso no STJ ou no Tribunal Regional Federal. A CELP, que é concessionária de energia, Centrais Elétricas do Pará, Companhia Elétrica do Pará, ela entrou com pedido de recuperação judicial para tentar fazer o seu saneamento. E uma preliminar do pedido de recuperação era da admissibilidade daquele pedido, mesmo à luz da Lei 12.767, falando que aquele artigo ele era inconstitucional. A ANEEL, que é o órgão regulador, foi intimado e ela compareceu ao juiz falando que da incompetência do juiz, ausência de interesse, porque, de acordo com a nova lei, as concessionárias estariam excluídas. O juiz da primeira instância deferiu a recuperação, declarando incidentalmente inconstitucional esse artigo 17, que excluía as empresas concessionárias. Esse debate, mais uma vez, é um encontro, né? Todos os julgados, quase todos aqui, é um embate entre direito empresarial, processo civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito empresarial, direito constitucional, né, entre justiça do trabalho e justiça comum, né? E aqui nós temos nitidamente entre um embate de valores entre direito empresarial e direito administrativo. Aonde que vai sair? Eu concordo com como estão dando até hoje. Eu voto pela inconstitucionalidade dessa lei, né, dessa exclusão, mas é um debate que ainda vai render durante alguns bons anos. Outro que eu achei divertidíssimo é que 3 anos atrás nós tivemos a promulgação da súmula 481 do STJ, falando que pessoa jurídica pode pedir assistência judiciária. A lei nunca falou isso, né? A lei da assistência judiciária falava que pode pedir só a pessoa natural, se for suficiente, necessário ao próprio sustento. Não tem nenhum dispositivo legal que autoriza que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tenha assistência judiciária. Isso é uma interpretação. Então alguém pediu uma vez, né?
E até que deu, não foi simulado. Aí uma empresa de recuperação falou, é óbvio que eu não tenho condições de comportar os custos do processo, porque se eu estou em recuperação, é porque a minha fragilidade financeira está mais do que comprovada. Eu tenho todas as provas, todos os livros aqui que eu não tenho condição de pagar. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo, esse processo não foi para Brasília, o julgamento recente, de 29 de janeiro de 2013, a segunda Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo diz o seguinte, que pessoa jurídica empresária não tem direito ao benefício da assistência gratuita, mesmo se em recuperação judicial, que é a mais notória forma de fragilidade de insuficiência econômica que a pessoa jurídica empresária pode ter. Então guardem isso também, para ter muita parcimônia na advocacia. Isso é importante, para saber o que não fazer, né? Mas não esperar as audiências se firmar em algum sentido para se orientar no outro caminho. Subclasses de credores na recuperação. Tem alguns termos que nem eu entendo, né? Eu paro assim, será que é isso, né? Bem, a lei de falências, historicamente, a recuperação divide os credores em classes. Credores com garantia real, credores trabalhistas e credores quirografados, né? Os demais credores que nós temos. São essas três classes básicas. O que foi colocado à disposição? E esse julgado aqui é desse ano, é de janeiro desse ano que foi publicado. Ela envolve até onde o juiz pode entrar para decidir o que entra e o que não entra no plano de recuperação. A lei, ela fala que praticamente que o juiz deve quase que só homologar o plano de recuperação e verificar critérios essencialmente formais na formulação daquele plano. Então, se tem salvo um vício de consentimento, uma fraude, uma simulação, mas tirando questões desse tipo, um vício na convocação da Assembleia, né, alguma novidade desse tipo, tirando problemas, né, básicos, né, na condução desse plano, a ideia é que a Assembleia de Credores, que é quem paga a conta, é que decide livremente o que vai ser feito na recuperação judicial. E aí, essa é ótima, né? Os credores, na Assembleia Geral dos Credores, aprovaram uma proposta de recuperação em que havia um desconto compulsório, uma remissão de 70% da dívida de um dos credores. A Assembleia, os demais credores concordaram, né, em votar em conjunto para aprovar um plano de recuperação que prejudicaria principalmente um dos credores e não os demais. E aí, como resolver isso, né? O entendimento foi que nós tivemos duas sinalizações interessantes, né? No julgamento do STJ que nesta lei específica, por isso que eu fui em São Paulo. Decidiu primeiro que é possível a estruturação de subclasses de credores. Vamos falar o seguinte, uma empresa quando entra na recuperação, eu posso ter milhares de credores de pequeno valor. Então eu posso começar a falar o seguinte, nos primeiros 6 meses de recuperação, independentemente do valor do crédito, cada credor vai ter um valor mínimo de R$1.000, ou R$10.000, ou R$5.000 por mês. De tal forma que eu vou liquidando, né, os pequenos credores, né, para até facilitar o trabalho administrativo, menos gente no processo, e mantendo depois só os grandes credores. Isso é uma divisão dos credores, não é que todos os credores vão receber na mesma classe e receberão ao mesmo tempo proporcionalmente do crédito. Então o credor pequeno recebe muito pouco, o credor muito grande receberia bem mais, né? Eu não teria uma isonomia absoluta na mesma classe de credores. O que o TJ falou? Sim. Primeiro, pode haver essa subclasse sim. Porém, havendo ou não havendo subclasse, eu não posso, né, impor, né, o judiciário ele pode, o juiz sim, ele pode entrar no mérito do plano de recuperação uma vez aprovado e pode dar alguns excessos. No caso, o excesso de remissão de 70% do valor do crédito postulado contra a empresa de recuperação. Isso foi considerado um excesso, um conluio entre os demais credores para prejudicar um credor específico. Isso foi votado. Mas a criação de subclasses foi admitida. Isso é um avanço de jurisdição importante que amplia bastante o nosso leque na modulação de planos de recuperação. Isso reduz a insegurança jurídica. É um avanço relevante nesse processo. Trava bancária. Esse aqui é a moda. Hoje em dia fala de recuperação, trava bancária disso, trava bancária daquilo. É uma coisa que não acaba. Já estou encaminhando aqui para lá. Já estou encaminhando. O projeto tem até 20 minutos, eu acabei aqui, tá? Trava bancária é o último mais complexo que nós temos aqui, que eu gostaria de dar algumas explicações. O que é trava bancária? Qual que é a ideia da falência? Par condiz o creditório.
Eu declaro falência ou recuperação e todos os credores coitados ficam na mesma fila para todo mundo receber na mesma condição. Então é uma tragédia, mas é uma tragédia para todo mundo. Alguns não terão uma tragédia maior que os outros, né? Então a regra é essa. Parcon diz que a história é estrutura básica. Nós evoluímos o modelo de recuperação, mas o que faz resolver o conflito, né? O conflito entre os credores é a Parcon diz o creditório. Uma solução simples, mas genial à sua época. O que os bancos fizeram? Foi implantado no artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Falência, que os créditos garantidos por alienação fiduciária ou cessão fiduciária de crédito, os créditos com garantia fiduciária, em qualquer da sua espécie, não se incluiria no plano de recuperação. Então, um banco, né, faz uma operação de uma alienação fiduciária em garantia de algum veículo, da frota de uma transportadora, por exemplo. Aquela transportadora entra em recuperação, o banco vai lá, opa, meu crédito não entra em recuperação. Meu crédito é garantido pelo bem, me dá meu bem de volta. A transportadora quebra no dia seguinte, mas o banco recupera a parte dele. Então esse artigo ele foi colocado para beneficiar os bancos, porque só os bancos conseguem na prática fazer contratos com garantia fiduciária. E para particular fazer, é complicadíssimo, é cartório, é caro, é complicadíssimo. Então é o banco que faz isso. E o que chegaram eles passaram a fazer? Hoje, você vai no banco, você não desconta duplicata, que é a operação mercantil mais comum, é banco comercial. A coisa mais comum é descontar duplicata. Olha, eu tenho para receber tanto, toma aqui as duplicatas, né? Me antecipa esse crédito, pagar minha folha de salário, pagar o imposto, pagar amanhã a festa de comemoração da CLT, né? Do aniversário de 70 anos da CLT, etc. O banco não faz mais desconto duplicatas. Ele falou, olha, você me traz duplicata, eu vou fazer um contrato de financiamento e essas duplicatas entram como garantia fiduciária desse contrato. É a mesma coisa, é o mesmo direito. Cartão de crédito, você quer o crédito do cartão, ele está com cessão fiduciária lá. Se eu quero antecipar o recebimento, ele entra em cessão fiduciária na instituição financeira. É a mesma coisa de financiamento, só que como é o banco que faz, ele consegue fazer por meio de cessão fiduciária e ele fica fora da falência. Ele fica fora da falência é a melhor coisa que tem, então todo mundo quer, porque todos os credores queriam concorrer comigo para receber, estão na fila da falência, e eu estou de fora ganhando sozinho. É a melhor coisa que tem. É o melhor de todos os mundos. Quem não quer isso? Um monopólio, baixa concorrência e ainda não entrar na falência. É o melhor, né, dos dois mundos. Então, o que foi feito é que nesse resto julgado tem 5 de fevereiro de 2013. O acordo foi publicado tem uns 20 dias. Nesse julgado aqui, o STJ decidiu que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos representados por tipos cedidos fiduciariamente como garantia de contrato de abertura de crédito. O que isso significa? A morte das garantias reais. Ninguém vai fazer hipoteca, penhor, calção. Quem vai fazer isso quando eu posso fazer um contrato de cessão fiduciária? Então é uma crítica bastante ácida, que essa lei ela foi feita nesse buraco, vamos colocar assim, para beneficiar os bancos. Foi feita para isso, foi deliberado. O STJ está mantendo esse benefício. A crítica técnica que se pode fazer, a despeito dos comentários políticos que eu já coloquei, a crítica técnica é que a lei de falência fala coisa. Então seriam apenas bens materiais, créditos não seriam comprados. A figura da trava bancária, que incide sobre os créditos recebíveis, não se aplicaria à cessão fiduciária. O STJ falou que indiferente disso, está lá, cessão fiduciária, pronto, não entra na falência nem na recuperação. Esta decisão pode acabar, além de acabar com a disciplina de direitos reais, pode acabar com a disciplina de direito empresarial falências também. É a principal ameaça que nós temos da continuidade da disciplina que hoje nós conhecemos. É complicado essa figura de sair do plano de recuperação. Por quê? O modelo anterior de concordata, ele não deu certo, porque a gente não incluía nesse plano, o principal perfil de credor no Brasil hoje, que é trabalhista, previdenciário e tributário. Decidia apenas sobre créditos comerciais, só sobre os credores quirografados. Então, a concordata não afetava garantia real, trabalhista, tributário e previdenciário. Ninguém interessa, praticamente. É por isso que a concordata nunca deu certo no Brasil. Se nós criamos a recuperação com uma decisão desse tipo, a tendência é que a recuperação não vai dar certo também. Daqui a 5 ou 10 anos, nenhum banco vai fazer empréstimo sem garantia fiduciária, seja lá o que for. Ação revocatória. Aprenda. São os detalhes, É claro que, se a gente parar para analisar, tem algumas diferenças, evidente.
Aí você distingue na hora um civilista de um empresarialista, de um comercialista, pela forma como ele chama a ação que se pretende a anulação de um ato jurídico. Se ele é civilista, é ação anulatória. Ação anulatória, anulação, etc. Se ele é empresarialista, é a ação revocatória, que está previsto na lei de falências, inclusive. A ação revocatória ela serve para o credor anular alguma venda fraudulenta ou desacordo com o projeto. É uma medida muito prática, porque sabendo a situação de fragilidade da empresa às vésperas da decretação da falência ou da falência, a tendência é que o credor, no último esforço de tentar ou salvar alguma coisa para si, ou tentar receber, evitar que a falência seja decretada, que ele liquide seus ativos, às vezes, em condições comercialmente desvantajosas, ou de fraude, ou um esforço desesperado, ou por desespero. E aí, desde sempre, você tem a figura da ação revocatória, que serve exatamente para anular essas medidas tomadas pelo devedor enquanto ele está no último esforço, às vésperas da decretação de falência. Aqui nós tivemos uma decisão muito interessante, também de São Paulo, uma apelação, decisão recente, de janeiro desse ano, em que se tratava do penhor de duplicatas após o tempo legal da falência. A extensão dessa ação revocatória. Por quê? Foi um empréstimo com garantia de duplicatas para manter uma continuidade de unidade produtiva. A empresa estava com a falência decretada, já estava tomando todas as medidas, mas no último ato, para levantar o capital de giro, para pagar funcionário, pagar o aluguel, para tentar preservar o ativo produtivo vivo, para tentar ser leiloado o ativo como um todo, no processo de falência, para tentar, pegou os duplicados, fizeram o financiamento com o penhor, e o crédito entrou para a empresa. Como não havia fraude nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo falou que a vedação legal da ação revocatória é só para atos anteriores à decretação. Depois da decretação, eu posso fazer essa operação tranquilamente, se não houver fraude, é óbvio, Mas se não houver fraude, é para tentativa de manutenção da massa falida, da preservação dos ativos da massa falida. Aqui não seria uma atitude fraudulenta, mas seria uma atitude de tentativa de conservação dos ativos, dos ativos da empresa falida. Está acabando. São 4 aqui, mas são apenas 3, tá? Na prática são... E por fim, essa da questão de falência, a parte da direito concursal merece atenção, mais uma vez, questão da hermenêutica. A lei é a mesma, não mudou uma vírgula, mudou a interpretação. Então eles percebem nitidamente a diferença entre legislação, teoria, prática, valores. Nós temos essa discussão muito rica na aplicação do judiciário. Nós temos 4 medidas aqui envolvendo títulos de crédito e contratos mercantis. E aqui eu faço uma ressalva. Pelo tempo, pela amplitude, pelo público de perspectiva, eu não cortei, eu tive que fazer alguma seleção de materiais. E contratos mercantis, todo dia nós temos dezenas de julgados em tudo quanto é campo, em todos os sentidos. Daí que eu fiz um recorte de alguns que eu entendi mais emblemáticos. Primeiro, execução contra avalista. É que é mesmo? É até uma poesia. O aval é a declaração cambial eventual ou sucessiva, pela qual o signatário manifesta sua intenção de garantir o pagamento do título de crédito. O que é isso? O aval é como você assina, assina embaixo. É o quê? Aval, está até na palavra, Aval é na base, na raiz do chão. Então eu assino embaixo daquela pessoa. Se ele não pagar, eu pago. E aí, pelas características dos títulos de crédito, o avalista tem uma obrigação, ele é solidariamente responsável, mas a solidariedade dele é diferente daquela do direito civil. Ele tem uma solidariedade cambiária. A obrigação dele é solidária, mas é autônoma, é independente das demais. Então, o credor pode cobrar de alguns ou de todos os avalistas. Mas todos têm que dever tudo e eles que se virem depois. Quem é mais coitado é o credor que não recebeu. Ah, mas ele fez aval de favor, meus queridos. Então, estou procurando um avalista para pagar as contas, aval de favor. A pessoa tem interesse, nem que seja ajudar o filho ou o avalista está lá. Para que serve o aval? Eu não vou dar crédito para o seu filho. Não, pode dar crédito porque eu garanto. Ok, eu estou dando crédito para o pai, por meio do filho. Aí ele fala, o autónomo que chora, essas financeiras que dão em aval, títulos de crédito e direito de família, esses intercâmbios aí, são 2 ramos que não conversam muito bem, porque qualquer coisa tem que ter o autónomo que chora sobre o grande de unidade, é uma discussão muito favor que nós temos no dia a dia. Nós, no final do ano passado, 13 de novembro, houve um julgamento do STJ que foi uma decisão tecnicamente perfeita.
não suspende a execução individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é a sociedade de recuperação judicial. Perfeito. Se eu aval uma obrigação autônoma e independente, eu posso cobrar de um credor ou de todos de forma independente. E aí eu foco, né? Eu foco para quê? Para que, se o avalista deve de forma independente, quem entrou em recuperação foi avalizado, não foi o avalista, ele que responda. E que ele vai habilitar seu crédito na falência ou na recuperação. Justo, preciso, mas é bom que nós tenhamos essas decisões precisas que formam as jurisprudências já no modelo da nova lei. A interpretação do fundamento jurídico, correto também, é que a suspensão das execuções contra os sócios do devedor falido ou em recuperação incide apenas sobre os devedores, os sócios solidariamente responsáveis. Então, em uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, que são a maioria hoje, não se aplica essa suspensão, o benefício da lei de falência. Ah, mas o avalista está com problema, também não consegue pagar. Então, requeira ele recuperação, requeira ele a falar de falência. Pronto. É essa a saída, não tem que ainda dar muita coisa. Endosso translativo. O que é? Endosso é a declaração cambial, eventual ou sucessiva, pela qual o signatário manifesta a sua intenção de transferir a propriedade do título de crédito. Endosso vem do latim indorsus, que traduzindo para o português significa nas costas, no verso. Como eu acredito, alguém aqui que não é de Minas? Todos são mineiros? Qual estado? Goiás. É próximo, então vai entender também. Vou falar um termo em mineirês, que também pode servir em goianês também. Endosso, traduzido em mineirês, significa no lombo, de fasto, nas costas. Então é exatamente nesse vocábulo que você consegue traduzir o termo correto. O endosso, eu transfiro a propriedade. Nós falamos que esse endosso que transfere a propriedade é chamado de endosso translativo. Por quê? Porque há a transferência da propriedade. Você vai ao banco e endossa o título de crédito para o banco para ele receber. O endossatário, aquele quem recebe, o banco, que recebe por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, alguma nulidade, sendo inexistente a causa para conferir lastro ou emissão duplicada, responde pelos danos causados diante do processo devido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Qual é a história? O devedor, ele vai ao banco, leva uma duplicata fria contra seus clientes, acontece toda hora isso, infelizmente. Precisa levantar o dinheiro. Levanta, sem ter uma operação de compra e venda, eu saco duplicatas frias, né, sem suporte real, vou no banco e desconto. E o banco não quer nem saber, porque o devedor ele é solidariamente obrigado, ele desconta porque ele quer fazer empréstimo, não faz nenhuma análise, ele pede um fiscal, comprovante de entrega. Nem pede duplicado, manda só o boleto bancário. Aí vai no dia, o devedor não vai pagar a duplicata fria, ele sofre um boleto bancário, sofre um protesto, pronto, para mais crédito dele na praça, porque ele foi vítima de uma fraude. E aí ele vai processar quem sacou a duplicata fria e o banco, que foi o agente, foi o partícipe, né? Que era o principal beneficiado de toda essa história. O que acontece? O banco fala, não tem nada a ver com isso. Como eu saberia, né? Que essa duplicata foi falsa, que essa duplicata foi fria. Para começar, o banco nunca nem pede a duplicata. Então é a prática bancária que nós temos aí que, né? O que o STJ decidiu em recurso repetitivo? O banco tem que olhar o que está fazendo. Não adianta ele se eximir de responsabilidade, falar que ele só uma vítima também. Não é vítima não, ele é um profissional. Então, cabe a ele, quando vai fazer um contrato de desconto duplicado, verificar se o duplicado existe, pedir a nota fiscal do comprovante, saber se aquela operação ela é de verdade ou é uma operação falida. Entendeu-se que é uma exigência razoável para ser feita por um endossatário. Então, em caso de protesto indevido de duplicatas frias ou duplicatas irregulares, o banco responderá também pela dívida, pela obrigação que tem que dar. Corretíssimo. Outro caso também de jurisprudência que é o endosso mandato. O endosso mandato é uma outra forma de endosso. Normalmente o endosso transfere a propriedade, mas às vezes há ocasião que você transfere o título, não a propriedade, mas você tem que nomear alguém para cobrar, um cobrador. Advogado vive recebendo isso. Eu volto e recebo lá, endosso mandato, para a cobrança. Então o cliente, o endossante, assina no verso do título, para a cobrança, doutora Adriana, pronto. Você tem ali um mandato para cobrar aquele título. Se o devedor for pagar a você, você pode devolver o título e dar quitação. Você pode dar quitação, será válido, você será um portador de boa-fé. Se o devedor apresentar, né, um endosso mandato ali, eu tenho quitação. Eu não paguei ao devedor original, mas eu paguei ao seu representante, é válido isso. Uma coisa muito simples, né? O que o banco passou a fazer? Precisa fazer, continua.
falava que a indústria do boleto bancário é uma indústria multibilionária. Então o banco ele ganha tanto dinheiro com os boletos, né, aquela tarifa de serviço, tanto quando ele vai tentar receber seu crédito, quando ele presta serviço às empresas no recebimento de recebíveis, né? Então, para protestar um título de crédito, eu tenho que ter um título líquido, certo e exigível, previsto em lei como título executivo extrajudicial, que atende uma série de requisitos formais. Vá no seu banco amanhã, abra uma conta pessoa jurídica, se você tiver, ou procure alguém que tenha uma conta pessoa jurídica, e pergunta: eu queria mandar um boleto com instrução de protesto para tal pessoa, como que eu faço? Entra na internet, você manda o boleto com instrução de protesto, se ele não pagar, ele será protestado no outro dia. Instrução de protesto do quê? Qual que é a operação mercantil que eu tenho deu base aqui? Não, ele me deve, então eu vou cobrar, entendeu? Olha o grau de vulnerabilidade do cidadão ao arbítrio, à fraude, né? Esse modelo que foi criado. Mas ele é muito rentável, por isso que ele se mantém há décadas, né? Por isso que ele persevera. O STJ podou algumas questões, nesse recurso repetitivo também de 2010, que só responde por danos morais, materiais e morais, por um endossatário que recebe o título de crédito por endosso mandato para cobrança, né? O banco que recebe o título para cobrança e o leva ao protesto se extrapola os poderes do mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de rigidez da carta. Então, o banco tem que olhar aquilo que ele está protestando. Pronto. Se ele olhar o que está protestando, no caso do endosso mandato, que está só para cobrança, cadê o título? Está aqui? Maravilha, ele está livre, corretamente. Corretamente, ele fez só o serviço de cobrança, não é ele quem praticou o ato ilícito. Mas se ele não quer nem saber qual é o problema dos outros, ele quer faturar a tarifa dele de cobrança, então ele responde pelo risco do negócio dele. E por fim, o último caso, que eu deixei por último aqui, é um julgado que vale a pena a leitura, tá? Eu vi o acordo, depois vi o outro julgado, gostei, e li o inteiro teor e eu recomendo para todos. Contrato de distribuição internacional de whisky. Ah, você tem atenção, né? Contrato de distribuição internacional de whisky. Pois bem, o professor Paulo Martins, ele tem uma importadora de whisky, ele trabalha há muitos anos com a Diageo, né? Que é aquela líder mundial em bebidas alcoólicas, fabrica o Johnny Walker, entre outros, né? Inclusive a nossa propaganda gratuita, que vai ser postada depois, sai da marca, né? O professor Paulo Martins importa habitualmente, né, toneladas e toneladas de uísque para ser revendido no mercado nacional. Nesse caso aqui, eu tinha uma empresa que também importava uísque. Não era da Diageo, não, era outra. Que também importava uísque. Só que ele importava do distribuidor autorizado e fazia suas importações por conta própria, né? Porque aí ela pulava a margem do importador. Dependendo dos estoques, eu comprava do importador oficial ou eu mesmo fazia importação. Não tem nenhum problema, não tem nenhum contrabando aí. Eu ia lá no exterior, ia um atacadista lá na França, na Escócia, né? Na Escócia, né? E um atacadista, como você pode ir de São Paulo, um atacadista em Belo Horizonte, né? Quanto que são tantas caixas de uísque? Tanto. Ok, eu quero levar. Me vende para o atacado? Vendo. Claro. Por que um atacadista em outro país não vai vender para o atacado? Aí eu pego aquela carga e transfiro para o Brasil, né? Uma operação de comércio internacional comum. Esse julgado teve duas decisões muito interessantes. Primeiro, contrato relacional. Contratos relacionais é uma vanguarda do direito contratual hoje. Academicamente está fervendo isso aí, tem um artigo publicado, não é nenhuma novidade. Mas à medida que o Brasil vai ter um contrato de longo prazo, na execução daquele contrato, as relações entre as partes contratantes acabam gerando e modificando a execução daquele contrato. Eles têm um contrato relacional em que a prática contratual, a execução daquele contrato no longo prazo, ele estabelece uma dinâmica que às vezes é distinta, embora não conflitante necessariamente, mas ele é distinta daquilo que é feito no papel. São os contratos relacionais, é uma vanguarda. E à medida que o Brasil vai ter um padrão, se a inflação não sair do controle, e nós conseguimos fazer muitos contratos de investimento de longo prazo, né? A gente vai ter contratos de longo prazo para aí vários. A tendência é que aumente a importância relativa dos contratos relacionais no direito brasileiro. Pois bem, nesse caso aqui, a importadora de uísque, depois de muitos e muitos anos fornecendo continuamente uísque para uma distribuidora nacional, que eventualmente fazia importações por conta própria, ela, em um contrato de exclusividade, eles decidiram parar de importar aquele uísque naquela marca específica. Então, subitamente, houve o quê? Acabou o meu canal de vendas, né? Eu montei um negócio para vender aquele uísque no mercado nacional, e cadê o fornecimento daquela mercadoria? Parou de vender. A importadora oficial
e o fabricante internacional decidiram parar de vender aquele produto específico no mercado brasileiro, porque o volume de vendas não era satisfatório. Praticamente só aquele distribuidor nacional é que revendia esse uísque no mercado nacional. E aí, né, nessa discussão, o negócio acabou. Né? Ele acionou o judiciário para discutir o seguinte: eu quero uma indenização, porque houve uma abrupta, nem me avisou com antecedência. Eu compro dele o uísque em boa quantidade há muitos anos, é um contrato relacional. Teoricamente, seria só operação de compra e venda isolada. Né? Cada dia eu ligo, me manda tanto uísque, me manda tanto uísque. Né? Pela dogmática, seriam contratos sucessivos, isolados, né, que um não afetaria o outro, né? Mas, se interpor nesse caso, no direito empresarial, os contratos mercantis são quase todos relacionais. Quem fala de contrato de uma cadeia produtiva, né? Então ele tem por habitualidade fazer aquele tipo de contrato. Entendeu que nesse caso havia, não disse com essas palavras, mas a solução foi essa. A solução foi que havia o dever de indenizar pela súbita e abrupta interrupção no fornecimento de uma mercadoria, no qual ele era o importador exclusivo no Brasil. E uma decisão, no mesmo julgado, um outro incidente, né, no mesmo julgado, nós tivemos ainda um outro desdobramento, que, havendo, né, a partir do momento em que o dono da marca, o dono do produto, ele estabelece uma rede de distribuição permanente no Brasil, com exclusividade pelo distribuidor exclusivo, ele tem o direito, como titular da marca, de impedir a comercialização daquele produto por outros no Brasil. Então, por isso, não é possível a realização de importação paralela, que esse distribuidor nacional, que antes comprava, né, e fazia importação virtual, que ele passe a importar em volumes comerciais aquela bebida para ser vendida no Brasil. Esse julgado, né, é a série de peculiaridade que envolve contratos relacionais, contratos mercantis, atividade de importação, marca, né, direito, propriedade industrial, envolve vários elementos aí, uma solução, num caso razoavelmente complexo, caso com peculiaridades fáticas razoavelmente complexos. Então ele vale a pena e ele sinaliza também, né, haveria outros julgados nessa linha que eu poderia sinalizar, né, que é a nossa tendência. Em conclusão, no projeto Pensa com Leis, a ideia foi de palestras práticas, né, sem muitas digressões, foi contextualizar a realidade brasileira, não apresentar nenhum conteúdo que fosse uma simples abstração. Então, procurei vincular a nossa disciplina à realidade macroeconômica brasileira, as perspectivas de investimentos que nós temos por aí e, né, os vetores para o desenvolvimento do direito empresarial. Até aquilo que talvez vá acabar com o direito empresarial, pelo menos a disciplina falências, que é a trava bancária, esse entendimento do STJ. Perdurar a disciplina de direito empresarial, falências, vai ficar uma coisa muito triste, né? A gente vai ter um instituto tão mal sucedido como foi a concordata no passado. Eu agradeço na pessoa do professor Paulo Márcio. Pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Está aberto a perguntas? Silêncio absoluto. Professor Paulo Márcio, professor, essa questão de pessoa jurídica, da justiça gratuita, sim. Eu já li alguma coisa que, pelo menos na Justiça Federal, a jurisprudência ela tende a ter, assim, né, aceitar a justiça gratuita. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Tem essa diferença? Nós temos julgados nessa linha. Entretanto, a tendência, né, mas ela nem sempre é no direito empresarial. No direito empresarial, a tendência é que ela não persevere. Tá? Isso ainda não foi pacificado. Como não era pacificado, a possibilidade de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos ter justiça gratuita. Não tem previsão legal expressa para isso, é uma construção jurisprudencial que foi simulada. Então, a questão da sociedade empresária ter acesso à assistência judiciária é uma construção que ainda precisa ser feita. É claro que no discípulo jurisprudencial, entre a Justiça Federal, a Justiça Estadual, né, vai ser encontrada uma solução até que em algum momento vai se pacificar se concede ou não. Mas hoje não é um item que a gente conta com isso. Depende do juiz, depende da justiça, depende da comarca, né, ou então da seção judiciária, para saber se aquilo lá está bom. Então é muita coisa do dia a dia do balcão mesmo do que verdadeiramente algo que nós podemos contar com isso, com ferramentas gerais que são utilizadas. Isso não tem tempo suficiente. Professor Paulo Márcio? Professor Paulo Márcio, a trava bancária acaba com os iniciadores? Eu, como professor de direito econômico, né, eu vou aplicar a máxima franciscana, em homenagem ao Papa. De tudo isso que você falou, é dano que se recebe, né? Se a gente considerar a empresa como um instrumento
para a realização dos nossos objetivos, diria o Henrique Batista, que ofertou o que ele não tinha. E quando os seus credores começaram a cobrar, as ações caíram, porque o ser humano age por incentivo. As nossas escolhas do ponto de vista nacional são com base na racionalidade, né? Mas eu não vou falar hoje não, deixa que mês que vem eu vou dar uma aula aqui sobre análise econômica do direito, aí a gente fala mais sobre teoria da escolha racional. Não comprei, não comprei. Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado ao professor Adriano. Os certificados de vocês já estão lá embaixo. Eu vou pedir para o meu amigo Dalton entregar aqui o certificado da palestra ao professor Adriano Augusto Pereira de Castro. Muito obrigado, eu declaro encerrados os trabalhos. Boa noite e bom feriado. Boa noite. Não, assinei não, coloquei meu nome lá. A gente vai ver lá, porque o meu foi a mesma coisa, sabe? Esse aqui, né? Falou, meu caro. Valeu.